Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa videoaula sobre direito romano, hoje abordando alguns dos aspectos históricos, conceituais, institucionais relativos ao seu período pós-clássico, a começar pelo Principado e depois então analisando algumas questões relativas ao Dominato. Vamos lá então, vamos entender um pouquinho sobre a passagem do período clássico para o pós-clássico e as mudanças nas instituições jurídicas romanas. Vamos começar falando um pouco então sobre o Principado, suas instituições jurídicas, mas antes disso, os eventos históricos que levaram ao advento do Principado em si, certo? E para isso então vamos falar um pouquinho sobre o fim da República dos Romanos. O fim da República dos Romanos se deu a partir do momento em que o Império se expandiu a tal ponto que as instituições que foram criadas para governar uma cidade, elas acabaram se mostrando insuficientes para governarem um grande império, um vasto império que já estava então se formando. Isso deu margem a guerras civis e insurreições, e dentro deste cenário de revoltas começaram a se destacar a figura de alguns generais muito exitosos, a exemplo de Júlio César. E o que aconteceu? Esses generais eles começaram a atrair para si a lealdade das legiões romanas, que passaram a ser leais não para com o Senado, a aristocracia romana, mas para com, sobretudo, tais generais que acabavam recompensando muito bem seus subordinados. Então, houve uma ascensão de militares ao poder. Num primeiro momento, podemos destacar o primeiro triunvirato, que foi formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Esses três generais muito exitosos, eles acabaram se juntando e formando uma aliança extraoficial, chamada de primeiro triunvirato, que representou um golpe muito duro à aristocracia senatorial romana, de modo que eles acabaram se lançando ao poder como ditadores, mas um ditador já mais próximo daquele sentido que hoje nós compartilhamos a respeito da ditadura. Não de alguém que vem para resolver um problema passageiro, mas alguém que acaba buscando se perpetuar no poder, certo? E, embora sejam aliados no primeiro momento, o que aconteceu? Os três membros do primeiro triunvirato acabaram entrando em conflito. Primeiro de tudo, Crasso ele acaba falecendo na Batalha de Carras. Crasso ele comete o que hoje nós chamamos de erro crasso, no momento em que ele foi entrar em confronto com o Império Parta e acabou levando em consideração a sua vantagem numérica, desconsiderando a vantagem estratégica do seu oponente, que acabou o derrotando, levando então à morte de Crasso. A morte de Crasso então acendeu o pavio para o conflito imediato entre César e Pompeu. Foram vários conflitos, até que com a batalha de Fársalos, César acaba se saindo o vencedor. Pompeu acaba se refugiando no Egito, mas acontece que lá no Egito o faraó ordenou a sua morte, fato que foi visto com muito maus olhos por César, que apesar de ter o Pompeu como seu adversário, o respeitava na condição de tal. Mas acontece então que César acaba então ascendendo ao poder sozinho, já em 49 a.C. Acaba aos poucos desenvolvendo uma inimizade com os membros da aristocracia romana e com o tempo então, em 44 a.C., ocorre o assassinato de Júlio César pela aristocracia romana. O assassinato de Júlio César dá margem a uma série de tumultos populares que acabam pondo em risco a própria manutenção da República. Seu sobrinho, Otaviano, junto de Marco Antônio, um dos generais de César, e de Lépido, formam então uma segunda aliança extraoficial chamada de Segundo Triunvirato e buscam então vingar a morte de César, tendo êxito. Momento no qual o Senado acaba vendo que não tem muito como
fugir, vamos dizer assim, de um processo de centralização do poder para que ele possa manter as instituições a salvo. Mas o segundo triunvirato, tal qual o primeiro triunvirato, acaba não tendo um fim muito feliz. Seus membros também entram em conflito, inicialmente com a deposição de Lépido do triunvirato para a governança de uma das províncias romanas lá na região da África, em 36 a.C. Depois, tendo tirado Lépido da jogada, o Marco Antônio e o Otaviano entram em conflito. Marco Antônio, inclusive, é aquela figura lendária, o qual entrou em romance com Cleópatra, e foi vendido por Otaviano como um inimigo de Roma, como alguém que estava vendendo e subjugando a cultura romana à egípcia. O que acontece então na derrota de Marco Antônio por Otaviano, que finalmente então é sagrado como príncipes, como Augusto. Muda de nome, Otaviano passa a ser Augusto, né? O escolhido dos deuses, né? E ele assume então o cargo de príncipes. Ele acaba então se tornando o governante soberano de Roma, o que acaba constituindo então o primeiro passo na transformação de Roma de uma república para uma espécie de monarquia absoluta, mas ainda assim o que alguns autores chamam de uma criptomonarquia. Por quê? Porque é uma monarquia com aparência de república. As instituições republicanas se preservaram ainda durante este primeiro período da Roma pós-clássica, durante o Principado em si. Mas era muito mais com um ar de república do que de efetivamente instituições republicanas, tal qual no período clássico. Como nós já vimos, as instituições de um período elas não cessam imediatamente com a passagem para o outro, mas com o tempo elas acabam sendo desgastadas. E não foi diferente então com a passagem da República com o Principado. O Otaviano ele acabou então reunindo em sua única pessoa uma série de poderes que antes eram compartilhados por diversas magistraturas republicanas, tais quais nós estudamos lá na nossa última videoaula. O poder proconsular, o poder tribunício, o poder censorial e o poder religioso. Então ele tinha poder de mando sobre os exércitos do império. Ele era o primeiro orador do Senado, inclusive o termo príncipe vem de príncipes et senatus, o primeiro a falar no Senado. Ele integrava o Senado, de certa forma. Ele tinha uma série de imunidades e poderes que os tribunos possuíam para o exercício da sua função. E ele também era considerado autoridade religiosa. Então, Otaviano acaba se constituindo no poder com poderes supremos que são reunidos entre as diversas magistraturas que existiam até então na República. E o poder em Roma ele se dá numa questão sucessória, porém não apenas pelo sangue, mas através de uma lei, né, de uma lei régia, de uma lex régia, uma lex de império, que acaba reconhecendo então a passagem de um titular de poder para o outro. Muitas vezes, inclusive, não se tratava de um filho de sangue em si do governante, mas de um filho adotado por ele. E com o tempo, o próprio autoridade do Senado, que foi quem reconheceu no primeiro momento a autoridade de Otaviano, agora Augusto, como imperador, acaba então enfraquecendo. Com o tempo, o imperador ele deixa de submeter inclusive seus projetos de lei à análise do Senado e passa a legislar através das suas próprias constituições imperiais. Já a jurisdição durante o Principado ela sofre um duro golpe no que diz respeito à centralização da administração da justiça. Os jurisconsultos, aqueles estudiosos do direito romano em si, eles acabam sendo promovidos a cargos oficiais. O direito romano, que era um direito que operava numa ordem dos juízes privados, um direito que, como eu já disse na última videoaula, é um direito muito vivo, que é gerido pelo pretor, né, conjuntamente com o cidadão em si, que era juiz delegado, ele dá margem então ao desenvolvimento, né, acaba sendo substituído aos poucos pelo desenvolvimento de um direito público extremamente autocrático, centrado na figura do príncipe, do imperador, que era quem de fato tinha total controle sobre a atividade jurisdicional, né? Tendo inclusive sepultado, vamos dizer assim, a atividade jurisdicional do pretor, sobretudo no que diz respeito à inovação normativa, na medida em que editou
o Edito Perpétuo, que acabou então, de certa forma, instituindo o príncipe como juiz supremo do império, sendo que o juiz ele acabava julgando as causas pessoalmente ou através de juízes que recebiam a sua autoridade, a sua auctoritas, e que julgavam em seu nome, né? Auctoritas que respondiam pelo juiz, né? Responsa prudentium, certo? Então o que aconteceu? Houve uma centralização da jurisdição na figura do imperador, houve uma espécie de burocratização no direito, na medida em que não eram mais diversos juízos privados que se formavam, que inovavam o direito em Roma, mas cada vez mais começou a se centralizar na figura do príncipe, do imperador, a administração da justiça e a criação da lei, a criação do direito. O direito começa então a passar de um modelo pluralista, pragmático e casuísta para um modelo objetivista, para um modelo monista sentado na figura do Estado, onde os juízes eles faziam parte da própria malha de oficiais reconhecidos e autorizados diretamente pelo imperador para julgarem. Apesar de ter promovido uma reforma autoritária, o período do Principado, que seguiu a ascensão de Augusto, antes Otaviano, ao poder, ele teve uma consequência positiva no sentido de proporcionar um período de paz romana, de pax romana, de cerca de 2 séculos. Aparentemente, essa estratégia de concentração de poder, ela de fato se provou ser necessária e efetiva para a administração de todas as fronteiras e extensões do Império, com uma readaptação do modelo de gestão do Império Romano para com a emergência dos tempos em si, para com os novos tempos, para com os novos desafios e dificuldades que o Império Romano passou a enfrentar. Mas essa bonança não durou para sempre. No século III d.C., começa a haver um colapso do próprio modelo de economia romana, que, como já vimos, era um modelo baseado sobretudo em guerra e conquista. As vastidões do Império Romano se estenderam basicamente até o seu limite, né? E isso gerou um agravamento, então, na própria estrutura e no próprio desenvolvimento econômico de Roma. O modelo de guerra e conquista romano prejudicou o desenvolvimento de setores que não eram militarizados em si. Roma dependia muito em si das conquistas militares para expandir os seus domínios e sustentá-los. A própria paz romana, de certa forma, ela gerou uma inflação em função da demanda em si, que aumentou por conta desse progresso, que acabou prejudicando também a economia romana. E somado a esses fatores, alguns governantes, a exemplo de Caraca, acabaram cometendo certos excessos que foram à prova, enfim, levaram então à derrocada desse modelo do principado em si e deram margem à necessidade de uma nova reforma de cunho autoritário a fim de centralizar ainda mais o poder e manter as rédeas sob Roma, que foi o Dominato. Este quarto período da história romana, né, segundo do período pós-clássico em si, que resulta então numa reforma autoritária, que acaba então de fato com o esvaziamento total dos poderes do Senado e da ascensão de um dominus, de um mestre no poder enquanto imperador, e que acontece então a partir de 285 d.C., com a ascensão de Diocleciano ao poder na função de dominus, certo? Dominus et Deus, mestre e Deus. Começa a se buscar legitimar o poder do imperador, inclusive numa perspectiva de ordem divina. Isso dentro de um contexto também onde estava se desenvolvendo uma espécie de república paraestatal cristã. O cristianismo é uma doutrina que acaba legitimando como domínio de Deus não a terra, mas o céu, o paraíso, o pós-vida em si. Então os cristãos eles tinham uma certa aversão à figura do imperador, no sentido de que eles acreditavam que ele tinha mando tão somente nas coisas terrenas e não nas coisas de Deus, enquanto o imperador em Roma na época, né, inclusive daí onde vem muitas das perseguições que os romanos promoviam contra os cristãos, o imperador romano na época ele se identificava como uma divindade, né, Dominus et Deus, mestre e Deus dos romanos, que passaram de cidadãos a súditos e de súditos lá do principado, basicamente a função quase que de escravos do seu príncipe, do seu imperador, totalmente sujeitos à sua vontade, certo? Mas
Por outro lado, a religião cristã é uma das que mais se disseminavam na época, justamente por prometer para uma pessoa que estava numa situação de miserabilidade, muitas vezes, uma segunda vida melhor, né, feliz, caso ele se portasse de acordo com a moral e com a doutrina cristã, né? E levando em consideração tal quadro, é que mais adiante o imperador Constantino, já em 313 d.C., ele acaba fazendo essa leitura do cenário e se convertendo ao cristianismo, que inclusive lá pelos idos de 380 d.C., foi reconhecido como religião oficial do império pelo imperador Teodósio, e que foi na verdade uma grande estratégia para o quê? Para legitimar o poder do imperador perante, né, os seus súditos, perante sobretudo os cristãos. Por quê? Beleza, a partir de então eu não me identifico mais como Deus, certo? Eu não sou uma divindade, porém eu sou aquele que Deus escolheu para representá-lo na terra. Portanto, vocês devem obediência a mim, e se não obedecerem às leis que eu criar, vocês estarão pecando contra a sua própria divindade. Então esse grande migué, vamos dizer assim, do Constantino, ele acabou reforçando a autoridade romana perante, inclusive, os cristãos. Mas vamos falar um pouquinho, então, dos aspectos relativos ao direito romano durante o Principado. E aqui nós podemos afirmar mais uma vez que há um reforço nesse sentido de centralizar e burocratizar o direito, certo? Nesse período do dominato há uma intensa atividade legislativa no sentido de promover codificações e decretos. Muito do que chegou até nós, do direito romano em sua essência, vem justamente dessas normas que foram produzidas, compiladas durante o período do dominato, durante o período pós-clássico de Roma, a exemplo do Corpus Juris Civilis e do Digesto de Justiniano. As magistraturas, à época do dominato, elas já estavam basicamente totalmente hierarquizadas, tal qual nós vemos hoje no nosso modelo de justiça em si, com instâncias distintas, com poderes e atribuições distintos em si. Então, na época, o imperador, no caso, os imperadores, porque o Império Romano acabou se dividindo em ocidental e oriental, os imperadores eles eram a magistratura superior. Abaixo deles existiam os juízes ordinários, prefeitos, certo? E abaixo dos juízes ordinários, os juízes pedâneos, que eram aqueles que julgavam as pequenas causas. Então, os juízes pedâneos seriam equivalentes, vamos dizer assim, aos nossos magistrados de primeiro grau da justiça, das varas em si, da justiça estadual, da justiça federal, em si, em primeira instância. Os juízes ordinários seriam como se fosse uma segunda instância judicial, tal qual os tribunais, né? E os imperadores seriam a instância máxima no que diz respeito à justiça romana, a exemplo dos tribunais superiores, fazendo uma analogia, claro que extremamente simplificada, mas para que vocês tentem entender um pouquinho sobre essa lógica de uma hierarquia que se constituiu dentro da magistratura, dentro da justiça romana. A ordem dos juízos privados, que havia se constituído na República através do processo formulário e da atuação do pretor, ela basicamente se extinguiu já no dominato, né? No Principado já estava em declínio, mas no dominato é que de fato ela é extinta e substituída por um processo extraordinário. Aquele que era exceção durante a República acabou se tornando, na prática, o comum, né, o ordinário, no período do dominato. E era um procedimento no qual o magistrado ele julgava diretamente a causa, ele acolhia a causa, escutava as partes e ele mesmo julgava o processo, né? Ele não fazia uso de fórmulas, mas ele se baseava totalmente na lei em si. Então nós já temos aqui uma espécie de subsunção, de aplicação direta da lei ao caso concreto em si. As sentenças passam inclusive a serem escritas e com leitura pública, e delas é possível apelar, algo que não existia, esse direito de apelação, na época do processo formulário, porque na época do processo formulário o que a parte podia fazer era no máximo solicitar a nulidade do julgamento, caso o juiz delegado não julgasse a causa de acordo com a fórmula que ele recebeu e com a legislação em si. Tá? Então nós podemos verificar
uma transição no que diz respeito ao direito do pós-clássico do clássico para o pós-clássico, no sentido de um movimento de centralização do direito na figura do imperador, né, e dos seus oficiais. Na passagem do direito, que era um instrumento do povo, constituído pelo povo em tempo real, na atividade do pretor, né, e do juiz delegado durante o processo formulário na ordem de juízes privados, nós passamos então por um direito que acaba se constituindo num instrumento de controle social por parte do imperador e dos seus servidores em si, né? E isso resulta então na alteração drástica de muitas das características do direito romano, que é um direito que deixa de ser casuísta, né, que parte do caso concreto, se torna um direito totalmente abstrato, baseado na legislação, um direito que não é constituído de baixo para cima, mas que é imposto de cima para baixo, da lei ao caso concreto, né? Vai se buscar adaptar o caso à lei e não constituir o direito a partir do caso em si. É um direito que ele passa de pragmático a objetivo. O que se busca não é necessariamente o bom senso, né, a justiça acima de tudo, mas a aplicação objetiva da letra da lei enquanto garantia de direito, certo? A aplicação da lei acima de tudo, né? O texto, a letra da lei, mais do que a própria justiça em si. E a passagem também de um pluralismo para um monismo jurídico, não mais uma série de juízos privados que criavam direito em dimensão de ágora, vamos dizer assim, um debate, mas um direito que tem como fonte única e exclusiva o império, que seria equivalente hoje em termos modernos ao Estado, um direito que é dado pelo imperador e por ninguém mais, certo? Através de suas constituições imperiais. Então nós temos a passagem de um ius, de um senso de justiça, da arte daquilo que é bom e que é justo, para um derecto, né? Para justamente essa figura do direito que é muito mais próxima daquilo que nós compreendemos hoje como um direito, que é algo associado à aplicação da norma ao caso concreto por parte de um operador da justiça, que seria o magistrado, né? E por isso podemos inclusive afirmar que entre o direito romano clássico e pós-clássico, aquele que mais nos influenciou, aquele que os modernos, durante a configuração do paradigma jurídico moderno, do nosso direito moderno, eles mais buscaram e mais beberam, foi justamente o direito romano pós-clássico do Principado e do Dominato. O que nós podemos concluir, portanto, com relação ao direito romano clássico e pós-clássico? Primeiro de tudo, podemos concluir de imediato que os romanos foram os grandes juristas da antiguidade. Dentre os povos antigos, certamente aqueles que mais se dedicaram ao direito. Num primeiro momento, no seu momento clássico, na monarquia e sobretudo na república, nós podemos observar um direito que tinha uma configuração muito diferente do nosso direito contemporâneo, nosso direito atual. Era um direito que era muito trabalhado numa perspectiva de ágora, numa perspectiva de vivência, de cidadania. Tínhamos um processo formulário, no qual existia um equilíbrio entre instituições representativas e participativas, onde o pretor organizava a jurisdição e o cidadão participava da administração da justiça enquanto juiz delegado. Na medida em que passamos um período pós-clássico, em que acontecem algumas reformas autoritárias, como o Principado e Dominato, esse quadro, esse modelo de jurisdição muda quase que totalmente. Embora as instituições clássicas perdurem por um certo tempo, durante o período pós-clássico, até entrarem em declínio, no que diz respeito à jurisdição, nós podemos observar algumas mudanças no sentido de uma centralização do poder, tanto político, quanto também do aspecto jurisdicional, que acaba se concentrando nas mãos do imperador. Então nós temos uma centralização do direito na figura do imperador e daqueles que possuem autoridade para julgar em seu nome. Passamos de um processo formulário para um processo extraordinário, em que não existe um equilíbrio entre representação e participação, em que o poder de julgar está totalmente concentrado nas mãos dos juízes que possuem a autoridade do imperador. O juiz ele recebe a causa e ele mesmo a julga. Não existe uma participação cidadã na administração da justiça. Portanto, passamos de um modelo pluralista, que era o clássico, para um modelo monista, abstrato, objetivo, que seria o do modelo
pós-clássico em si, do Principado e do Dominato, que é um modelo que se aproxima muito mais da nossa forma de administrar e de organizar a jurisdição, a justiça, o direito. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima, onde vamos debater então sobre direito medieval. Um abraço, pessoal, valeu!